O Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que ontem era a data limite para que os conselheiros apresentassem as suas chapas para concorrer à presidência do clube em 2016 e também em 2017. Porém, na verdade não chegou nenhuma chapa concreta para concorrer, apenas um envelope direcionado ao presidente do Conselho Deliberativo, Jauri da Silveira Peixoto, aonde diz referente às eleições presidenciais. Então esse envelope ainda não sabemos o que tem dentro dele, algumas situações que o Palito confirmou que não entregou nenhuma chapa, e aí podemos querer várias situações, né? De repente não seja nada em relação à presidência, o Palito pode retornar na próxima segunda e ser eleito, apresentar para o Conselho e ser eleito, porque apenas na segunda-feira à noite os conselheiros se reúnem e farão a reunião para decidir quem assumirá o Clube Esportivo a partir do dia 1º de janeiro. Então, ainda e infelizmente, ficamos na indefinição quanto ao presidente do Clube Esportivo. Pela categoria Sub-17, que vem de derrota por Estância Velha em casa, vai amanhã jogar no CT Hélio Dourado contra a equipe do Grêmio, precisando pontuar se ainda quiser buscar a classificação, porém, todos sabem das dificuldades e ainda ajudando um pouco mais o ônibus, a van que a prefeitura tinha prometido para a categoria. Ontem receberam uma notícia que não teriam mais como enviar devido ao corte de custos, e o Esportivo está correndo atrás de como ir até o Porto Alegre enfrentar a equipe do Grêmio. E Cristiano Fronza fala da situação dentro das quatro linhas e também tendo que estar em meio às eleições do clube. Quanto à semana de eleição, aí é uma semana administrativa, esses aspectos fogem do nosso controle, né? A gente sabe, claro, a gente tem noção do que está acontecendo, que até agora não tem nenhuma chapa lá, digamos assim, na legalidade, e acredito que isso deva acontecer no prazo máximo, devem ser entregues essas chapas, se é que elas existem, né? A gente tem conhecimento de uma e ouve falar muito de outra chapa, de outras pessoas que gostariam de estar à frente do clube esportivo, mas isso sai daqui, né? Isso não, ou melhor, isso não entra aqui no nosso trabalho, são questões que no futuro certamente vão influenciar no nosso trabalho, mas que no momento elas fogem ao nosso controle e não nos causa nada. Pelo BGF, que vem de vitória contra a equipe do Afusca sábado à noite aqui em Bento Gonçalves e está virtualmente classificado para a segunda fase do estadual da Série Ouro, amanhã volta às quadras em Tapera contra a equipe do América. Claro que essa semana mais uma baixa, né? Fopa também está indo para a Itália, e aí o quarteto, o único que sobrou, Paulo Renato, Fernandinho, Piolho e Kevin, e o Dani e o Emerson nos gols, né? Os dois goleiros. Então dificulta ainda mais o trabalho da equipe da BGF. De repente possa chegar alguém lá na segunda fase, repondo e dando alguém a mais para o técnico Wanner, porém sabemos das dificuldades financeiras do clube. E o Wanner está falando que mesmo com as dificuldades, sempre vai para buscar vitórias. Sempre foi, né, Buda? A gente foi buscar em Sananduva, a gente foi buscar em São Luís, a gente foi buscar em Santa Cruz, então eu também, a minha equipe sempre ela é competitiva, né? Claro que vai chegar um momento que às vezes não acontece, né? Só que a gente vai lutar sempre para acontecer, a gente vai fazer uma equipe competitiva, armar estratégia, buscar, treinar, dar descanso, né? Então isso é um contexto, né? E a gente tem que seguir assim, vamos lá, vamos respeitar o América de novo, os caras têm 21 pontos, os caras também não estão fora, eles pensam em continuar, né? Então a gente tem que ir lá fazer um jogo tranquilo e sabendo que dia 19 a gente volta para dentro de casa, né? Um jogo de cada vez para a gente chegar e depois concretizar definitivamente e ir para o quadrangular legal. Pelo Farrapos, que ganhou uma semana de folga e amanhã volta ao campo aqui em Bento contra a equipe do São José a partir das 13h30, precisando de uma vitória se quiser voltar ao G4. Hoje, a equipe do Farrapos está na 6ª colocação com 22 pontos e se vencer, retorna fácil ao G4. Sabemos das dificuldades. No primeiro turno, a equipe do São José foi derrotada pela equipe do Farrapos e amanhã deve vir mordida, deve vir querendo dar o troco na equipe do Farrapos. Mas, além desse jogo, vamos conferir a rodada completa. Farrapos contra São José, Pasteur contra Curitiba, Jacareí contra SPAC e Band contra a equipe do Desterro. E um detalhe curioso que está acontecendo nos jogos do Farrapos é a torcida.
sempre em bom número, sempre incentivando a equipe, e o Escopel fala da importância do torcedor. Tenho que só agradecer a nossa comunidade, a torcida, todo mundo convidado novamente às 15h30. Vai ser um excelente jogo. É o time, que eu digo novamente, o mais vitorioso da década. A gente ser o vitorioso lá, eles vão vir mordido para sair com a vitória aqui em casa. Então tá todo mundo convidado, 15h30, esse sábado em Bento Gonçalves, para compartilhar esse baita jogo. Pelo Bento Vôlei, que passou de um mês de preparação para o estadual e também a Superliga, na última quarta foi para Canoas, lá no La Salle, enfrentar o Vôlei Canoas, buscando aprimorar ainda mais, agora colocando os jogadores em ritmo de jogo. Claro que foi um jogo treino, os treinadores pararam a todo momento corrigindo as suas equipes e apenas 2 sets foram disputados. O primeiro vencido pela equipe do Bento Vôlei e o segundo pela equipe do Canoas. Na próxima terça-feira, dessa vez em Bento Gonçalves, mais um jogo treino e aos pouquinhos a equipe vai entrando no ritmo para a estreia, dia 18 de setembro, aqui em Bento Gonçalves. Falando em estreia, ontem foi lançado os valores dos ingressos. O ano passado no estadual era 5, Superliga 10, e esse ano já no estadual será R$20 para entrar e acompanhar a equipe do Bento Vôlei. Porém, sabemos, né, que também, além dos preços, o Bento Vôlei já havia lançado o plano de sócio, então quem quiser ter descontos e até mesmo entrar de graça no ginásio, se associa plano ouro, plano prata, que já começa a ajudar ainda mais a equipe do Bento Vôlei. E o auxiliar técnico da equipe hoje, Rabelo, mas técnico na temporada passada, está falando dos adversários, tanto do estadual como da Superliga. A gente sempre conhece mais ou menos as equipes, né? Mas precisa começar a jogar para te ver, porque às vezes no papel é muito lindo, tudo ótimo, mas na hora de colocar em prática que às vezes a coisa não sai como planejado. Pelo contrário, o contrário também acontece, né? Equipes não tão qualificadas no papel, às vezes acabam acontecendo uma qualidade muito boa, né, de treinamento, de uma sintonia dos jogadores, de comissão técnica, e acaba tendo um desempenho acima do esperado. Resumindo, tem que esperar para ver o que vai acontecer, né? Mas com certeza vai ser uma liga muito parelha, muito equilibrada, disputada do início ao final. Pelo Bento Master, teve um jogo atrasado ainda da primeira rodada do Estadual Master, quarta-feira à noite aqui em Bento Gonçalves, contra o já eliminado Progresso. A equipe precisava de uma vitória para chegar à liderança e torcer por combinações de resultados, porém empatou o seu jogo. Saiu na frente, dominou todo o jogo, mas aos 48 do segundo tempo, o Progresso marcou o gol de empate, terminando em 1-1. Hoje, o Bento está na segunda colocação com 16, o líder é o Feliz também com 16, e o Lajeado está na terceira colocação com 16 pontos. E o Feliz e o Lajeado se enfrentam. Um empate, a equipe do Bento Master cai para terceiro. Uma vitória do Lajeado, também o Bento cai para terceiro. Então, a torcida é com uma vitória da equipe do Feliz sobre o Lajeado e mantém a equipe do Bento Master na segunda colocação, já que ele folga no final de semana e volta a jogar apenas no outro, já iniciando os mata-mata do Estadual Master. Pelas competições amadoras, vamos começar falando do Distrital de Futsal, que hoje à noite, lá em São Valentim, tem os jogos da volta das semifinais da categoria masculino livre. O primeiro jogo da noite é entre Barracão e a equipe do Alcântara. Alcântara precisa vencer no tempo normal se quiser levar a partida para a prorrogação, e aí o Barracão joga por um empate, já que tem a melhor campanha. Mas um empate no tempo normal já dá a vaga para a equipe do Barracão. E depois entram em quadra São Valentim contra o Tuiuti. São Valentim venceu no jogo de ida, então o Tuiuti precisa vencer no tempo normal e vencer também na prorrogação. Para o São Valentim basta um empate para ficar com a quinta vez consecutiva na vaga na final. E amanhã à tarde, pelo feminino, a grande final lá na comunidade da Paulina. Primeiro jogo, a decisão no terceiro lugar entre Eulália e São Valentim, e depois a grande final entre Paulina e a Sertorina. A Paulina joga por um empate, a Sertorina precisa vencer no tempo normal e também na prorrogação. Lembrando que as decisões hoje à noite iniciam às 7h30 e amanhã às 2h30 da tarde. Pelo Distrital de Futebol de Campo, esse final de semana tem as estreias das categorias Sub-18 e também do Principal, e mais uma rodada, a terceira dos veteranos. Então vamos conferir como será a rodada desse final de semana.
Pelos veteranos, na Paulina, Estrela contra Barracão, Eulália contra Paulina, e na Sertorina, Floresta contra Ouro Verde, Sertorina contra o Cruzeirinho. Quem folga é o time do Tuiuti. Pelo Sub-18, em São Valentim, Flamengo contra Eulália, no Barracão, Inter da Leopoldina contra o Estrela, e na Paulina, Paulina contra o Ouro Verde. Pelo principal, em São Valentim, Flamengo contra Eulália, Barracão, jogam Barracão contra o Lago Azul, na Paulina, Paulina contra o Ouro Verde, e na Sertorina, a equipe recebe o Santa Teresa. Lembrando que a rodada do veterano, que é a rodada dupla, inicia às 1h30, no Sub-18 também no domingo os jogos iniciam às 1h30 e o principal às 13h30 da tarde. E uma das novidades do Distrital desse ano é o retorno do Flamengo de São Valentim. Depois de ter ficado um ano afastado, o tetracampeão volta a jogar e, claro, é o favorito para a conquista do título desse ano. E Sérgio Roman, diretor do Conselho Deliberativo, está falando do retorno da equipe. Não, o Distrital também, esse ano com 6 equipes, talvez, ou 7 equipes, né? Como nós havíamos parado o ano passado e ficamos naquele compromisso de novo participar esse ano. E claro, nós tentamos fazer uma equipe boa, mas não tem assim favoritismo nosso. Todos têm condições de ganhar e ser campeão. Mas o Flamengo normalmente sempre faz times bons e a nossa ideia realmente é chegar o máximo possível numa final. E para ver depois o que vai acontecer. Acho que vai ser um ótimo campeonato, apesar de poucas equipes, mas vamos prestigiar, acho que isso é importante para o amador de Bento Gonçalves. E pelo Citadino de Futsal, ontem à noite foi realizado apenas 3 jogos em Faria Lemos. Os jogos que aconteceriam no ginásio municipal foram cancelados devido à quadra não ter condições. As goteiras, a forte chuva molhou o ginásio municipal e aí impossibilitando a prática esportiva. Mas lá em Faria Lemos, o primeiro jogo da noite, o Conceição venceu por 5-3 a equipe do Só Canelas. Depois a ABG empatou em 2-2 contra a NFC e encerrando a noite o Fopa venceu mais uma, o Galácticos, pelo placar de 6-2. A próxima rodada acontece terça-feira, novamente no ginásio municipal e também no ginásio de Faria Lemos. E para encerrar, a Copa dos Campeões está com as inscrições em aberto e muitas equipes já procuraram e mostraram interesse em participar da Copa dos Campeões, que inicia apenas no primeiro semestre do ano que vem. Tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeo e notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na segunda-feira repercutindo farrapos, BGF e também as novidades do clube esportivo. Então bom final de semana a todos e até segunda.